com ela, então ela já começou a trazer e transferir para um lado pessoal. Passou a reunião inteira sem sair do clima da vingança. Tinha que morrer na cadeira elétrica. Ah, não, é pior. Tinha que ser alguma coisa que... Então ela começou a trazer até as armas, né, mentais. Por ela já foi julgada, executada e ponto final. Essa não tinha direito nem reencarnar mais. Então a gente deixou ela desabafar um pouco, ela jogou as mágoas para fora, da revolta, da indignação. E ela se declarou como inimiga número 1 daquela família. Eu falei, mas o porquê, né? Por que com tanto ódio, com tanta mágoa desse? Nós não sabemos o outro lado. Hoje, né, a vítima pode ter sido o algoz do ontem. Nós sabemos. Mas não justifica, não sei o quê. E ela começou a fazer essa transferência, né, de todo esse sentimento que estava envolvido naquele momento. É até natural. Mas aí a gente aderir à maldade, à condenação, com que causa, com que direito tenho eu? Então a doutrina espírita nos oferece condições para entender que é hora de dar a outra face. Como é que eu estou dando a minha outra face para aqueles que não me amam, não me querem, que querem o meu mal? Porque a sociedade, a gente vê vários exemplos aí. Já chega de tanto maldade. Eu vou me aderir ao mal, por quê? Né? Fazer justiça com as próprias mãos, falei com essa amiga. Você não está achando que você está fazendo justiça com suas próprias mãos? Nós não temos condições de fazer isso. O nosso papel é como Cristo nos disse. É trabalhar no bem, somente o bem justifica. Se não for com uma proposta de bem, não vá, porque vamos ser comprometidos nesse julgamento com essa família. O seu comprometimento hoje pode ser mais grave, porque é emocional. Poderemos atrair as obsessões, porque aqueles que colimam conosco do mesmo pensamento, em sintonia conosco, vai nos prejudicar. Ela entrou em uma frequência e foi direto, vupo, ficou vulnerável. Adoeceu emocionalmente, ficou perturbada, né? Entrou num estado de depressão profundo, que foi até preciso se levar ao médico. Porque de tamanha foi a emoção e o comprometimento energético, vibracional, com as entidades inferiores e com as heresias dos inimigos que foram à internet. Trouxe relatório até de quantos acessos teve aquele caso. Ela sabia de todas as emissoras que foram noticiadas. Ela viveu durante 15 dias em um estado de envolvimento emocional desgastante diante dos fatos. Então eu falei, não queira atribuir e nem atrair inimigos. Nós temos já condições de fazer o caminho inverso e fazer amigo. Nós estamos aqui nesse planeta para aprender a viver e fazer valer tudo quanto nós já sabemos. Nós temos que fazer amigos e não inimigos, né? Então, a gente já está imbuído desse processo. Nós já sabemos, não tem outro caminho a seguir. O espírita, o cristão de hoje, ele não pode mais já estar em cima do muro diante das suas convicções, dos seus princípios que já adotaram como comportamento de vida para si que se reflete na sociedade. O que a sociedade espera de mim? Que eu seja mais um a predejar? Porque o Cristo demonstrou isso na prática. Lembram daquela cena? Cristo, né? A praça, aqueles que se consideravam acima de qualquer suspeita na condenação, né? A Maria Madalena, jogando pedras e tal, ia ser morta apredejada por todos. O Cristo foi ali, em 2 minutos, colocou cada um no seu lugar. Quem estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Então, somos nós, dentro da sociedade, a fazer esse papel, com outros termos, de outras formas, mas estamos fazendo a mesma coisa. Não nos cabe. O nosso papel é de levar a paz e o entendimento. É trabalhar nesse bem do pensamento que gere consequência naquele que praticou de uma forma que reabilite para a sociedade, se reabilite para a família ou perante si, perante a Deus. Esse é o nosso papel, de estímulo àqueles que ainda convivem, né, na inimizade, na maldade. Inimigos da sociedade, inimigos do lar, inimigo do homem, inimigos da natureza. Está aí matando pelo simples prazer de matar os animais, por diversão. Temos visto criaturas, são inimigos agindo assim, são inimigos da natureza. E eu vou também combater a maldade com o mal. Eu falei para minha amiga,
O que o seu pensamento te levou, que contribuiu para regenerar essa alma? Ela parou, pensou, Líbia, nada. O que gerou? Ódio, raiva, vingança. E o que vai te trazer de tudo isso? Nada. Vamos recompor. Vamos voltar por outro caminho? Vamos começar você mesmo se perdoando, para você ter condições de perdoar essa criatura. Então, leve, reconcilie enquanto você está a caminho. Porque amanhã você não pode saber o que pode acontecer no mundo espiritual. E surge assim como sinais e sintomas dessa obsessão que atraímos. As desconfianças excessivas, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades sem causas definidas. Temos visto, quantas inimizades dentro do próprio lar. Quantos casais que se odeiam mesmo, são inimigos, ferrenhos. Ou que se separaram e divorciaram devido a essas desconfianças excessivas dos ciúmes, da inveja, de tantos outros fatores que levaram ao desajuste conjugal, trazendo as obsessões bem de pouco a pouco se instalando de uma forma que a gente, tão sutil que a gente não percebe, porque nós não temos olhos e nem ouvidos de ver, que seriam os ouvidos e os olhos espirituais. Enxergamos com os olhos materiais de uma forma própria e particular, atribuindo tudo aquilo que eu vejo e acredito que é. Alguém olha para uma flor e vê uma beleza magnífica. O outro olha e vê que não existe nada de tão magnífico, E a gente vê que o olhar individual e particular, o olhar da alma, o olhar do espírito, daquele que já entende que não é somente a matéria, ele vai perceber algo mais. E dentro das relações conjugais, o trabalho de autovigilância é fundamental. Por isso que nós estamos constantemente nos reconciliando. O processo de reconciliação do indivíduo é mais antigo do que supomos. Quantas vezes nós brigamos e fazemos as pazes? Quando fazemos as pazes, aquele clima de felicidade, de festejar e de alegrar, Quando nós estamos em clima de guerra, declarando guerra, E a gente vê quanta dor e sofrimento acontece. E as obsessões, os sintomas são tão sutis que a gente nem percebe. Vem uma desconfiança ali. E a gente, em vez de trabalhar aquela desconfiança, é o que seja, voltar para o caminho do bem, logo, Porque desconfiança vai me gerar o quê dali? O ciúme excessivo, os abusos. O que vai gerar disso tudo? Então, tem que voltar logo. E a gente demora, A gente vai indo, vai ver que a desconfiança vai gerando outros sintomas e consequências. E aí, quando chega uma obsessão, como é que eu vou trabalhar? Se eu já não entendo, já nem sei mais sair daqueles desconfiança simples, que às vezes não tinha razão e nem motivo de ser. Por isso nós temos visto tantas separações diante das desconfianças que são atribuídas e mal trabalhadas dentro das relações. Enfermidades que vão chegando sem causas definidas, muitas vezes. Começa a ter aquela repulsa, pelo marido, pelo parceiro, pelo companheiro, pelo amigo, que a gente não sabe de onde veio. Simplesmente, de onde? Se ontem amávamos, queríamos bem, hoje já está tudo abalado. Vamos reavaliar os nossos sentimentos. Vamos reavaliar tudo quanto estamos passando dentro dos processos conjugais. Porque esse amor de hoje pode se transformar, se eu não cuidar, em um inimigo que vai me atormentar por muito e muito tempo. E temos visto isso dentro das reuniões mediúnicas. Parceiros, companheiros, cônjuges, um obsediando o outro dentro do processo obsessivo, das relações mal trabalhadas, do fim dos relacionamentos que não se concretizaram e foram feitos de forma devida, que traga paz para ambos. Se separaram físico, mas mentalmente estão guerreando constantemente. Estão em conflito, um não aceita, não permite que o outro seja feliz. Nós temos visto isso. E como é estar nessa caminhada ainda querendo o outro se dar mal? É um inimigo encarnado. É a mesma coisa. E a gente vai perceber. Assistir aquele filme, Dormindo com o Inimigo, a gente não conhece. Verdadeiramente ninguém conhece a alma do outro ainda.
Então, a gente precisa ter um cuidado, um olhar, né, amoroso dentro das relações, para poder a gente não adoecer. Isso aí é importante. O que fazer, então, diante de uma atitude hostil? Porque isso vai acontecer dentro das relações de amizade, conjugais, até mesmo dentro da casa espírita, né? O que vem em primeiro lugar é a necessidade de cultivar a humildade. Olha só o que eles nos recomendam. Palavras de arrependimento constituem o primeiro passo, mas ela por si só não bastam. A gente sabe disso, né? Se você estivesse no lugar do ofendido, não se contentaria com palavras. O que seria capaz de abalar a estrutura do seu ódio? Sem dúvida, a ação positiva no campo do bem, instrumento poderoso de transformação e mudança. Então, para a gente entender dentro das relações o processo de inimizade, como fazer diante dessa atitude hostil? Porque o inimigo tem atitude hostil para conosco, né? Nos perturba, faz de tudo para nos prejudicar e nem ver a nossa felicidade. Qual será a minha resposta diante daqueles que não me querem bem? Então, ele nos recomenda que, em primeiro lugar, eu tenho que cultivar a humildade. Porque os espíritos, principalmente os desencarnados, eles vão perceber a nossa vibração. Ele não vai ver o que eu estou fazendo, ele não se contenta com tudo isso. O que é que ele vai detectar realmente que eu estou autotransformado? Então, o primeiro passo é a humildade. Eu tenho que reconhecer que eu também sou falível, que eu também tenho possibilidades, né, de ter feito, de ser minha também, a parceria dentro dessa relação não ter dado bem, eu tenho uma parcela dessa responsabilidade. Eu tenho que admitir, eu tenho que ter a humildade de coração. Não é humildade só de gesto, que eu estou, né, simplesinha, não. É humildade de coração. E as palavras de arrependimento não vai constituir o primeiro passo. Por si não basta. Não basta dizer só que está arrependido de ter feito um mal. É preciso o quê? Reparar esse mal. Reparar esse mal, né? Reabilitar diante desse mal, que é o que a gente chama de pagar. Nós temos que reabilitar. É fazer o quê? O bem. Então, não basta falar que está arrependido. Eu quero ver a ação dessa atitude na prática. E somente a caridade é que vai demonstrar isso. Porque esse é o mecanismo que impulsiona a criatura. Porque ela vai fazer a verdadeira caridade sem esperar reconhecimento de ninguém. Vai fazer porque fazer o bem é bom para si mesmo. E não vai fazer a caridade para que o outro perceba quanto eu estou bem, quanto eu estou bonzinho. Ela vai praticar a caridade porque a humildade que entende que ser caridoso para com os inimigos é ser benevolente para com ele, constitui o mecanismo e a forma de se reabilitar perante aquele qual nós infringimos dentro da ação. É o mecanismo que encadeia e reabilita a criatura. Quando ele percebe que nós estamos reabilitando na ação do bem, embora eu não esteja ressarcindo com aquele que eu fiz o bem, o outro é o meu instrumento, mas eu reflito as minhas ações no meu próximo. Então, é o próximo que é o meu alvo de trabalho para reabilitar diante disso. E se eu não faço, eu não reconheço, eu não tenho condições de me mostrar para esses desencarnados, né? E se eu estivesse no lugar desse ofendido? Não se contentaria com palavras, porque a gente promete, olha, me perdoe, sim, eu perdoo, né? E aí? A gente quer uma absolvição, né, imediata para aliviar a consciência. É o que fazíamos antes. Pecava de manhã, se confessava de tarde, já estava absolvido, tranquilo, e voltava a reincidir no erro. Eu quero ver a reconduta, reabilitação desse comportamento sendo trabalhado diariamente, né? Fazendo aqui, como é que fica isso? Olha, ele está falando, mas ele não faz. Tá vendo? Olha, continua o mesmo. Não há mudança de comportamento. Então, se fosse eu no meu lugar, o que eu gostaria? O que é que o Cristo disse? Né? Nos recomenda, faça aquilo que gostaria que fosse feito para com você. Será que eu ia me sentir, né, bem, sendo que o outro só fala, mas não faz? Então, vamos nos colocar naquele lugar do ofendido. Vamos nos colocar no lugar dele e ver o que ele está sentindo. Como é que eu agiria? Se colocando no lugar do outro. Isso é indulgência. É ser indulgente com a criatura,
com o irmão, com o próximo, é se colocar no lugar dele. Ele que está sendo ofendido. Como é que eu gostaria que fosse tratado? Né? O que eu gostaria que fosse feito? E aí a gente vai encontrar. Se não tivermos a humildade, a sinceridade do coração, não funciona. Se não estivermos imbuídos de um processo de arrependimento e reabilitar diante desse comportamento errado de ontem, não vamos conseguir o crédito de conquistar e transformar os inimigos em amigos. E o que seria capaz de abalar a estrutura desse ódio daqueles que realmente nos odeiam? O amor. O amor é o antídoto para todas essas causas, principalmente do ódio. Somente o amor pode estruturar, pode, balançar aquele coração endurecido. Demonstre amor efetivamente dentro da própria alma, que é o reflexo daquilo que você realmente tem e pode oferecer com sinceridade. É o amor puro, sem esperar nada e reconhecimento de ninguém. Ofereça o amor. É oferecer a outra face que o Cristo disse para esses irmãos. É amolecer esse coração, é começar a permear, é o óleo, desse amor permeando toda a engrenagem do ódio, da mágoa, do ressentimento. Não tem coisa pior do que a pessoa ser ressentida com o outro. Ela não deixa a mágoa aí, ela segura no ressentimento. Ah, mas me fez aquilo. Fulano, perdoa. Ah, mas lembrei que ela fez aquilo. E segura na mágoa. Ah, porque eu não consigo, porque isso. Começa a sentir as emoções. É a pessoa que perdura na mágoa, no sentimento. É uma pessoa ressentida contra a vida. É uma pessoa amarga, sabe? Não tem vontade de querer amar e perdoar a criatura. É incrível como a gente percebe e vê tantas criaturas ainda vivendo, arrastando dentro do ressentimento. Quer ser o coitadinho. Ai, sofre tanto. Ah, eu tô assim porque ele me fez isso. Aí aquilo se sente feliz, Porque está sendo uma vítima. E ser vítima não é bom. É prejudicial, Então a gente não precisa se arrastar no sofrimento, no ressentimento. Leva aquilo lá para o outro mundo, Mundo espiritual. E ficamos lá nos queixando. Eu podia estar viva, eu podia ser feliz, eu podia ter isso, podia ter aquilo. Mas e eu? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Alguém foi e fez. Fez por quê? Porque tinha débito. A gente só cobra, A cobrança devida, quando a gente fala cobrança devida, queremos cobrar. Os nossos irmãos desencarnados estão cobrando aquilo que não foi recebido, que não recebeu de nós. E falando disso aqui, é tudo espiritual. É de cunho espiritual. O que não receberam foi o quê? O amor, a compreensão, o perdão. Estão cobrando. Cobra de uma forma indevida, pelas obsessões, pelas influências malévolas. E só nos atinge porque nós somos iguais. Aí a gente fala, eu não foi eu, foi ele. Eu não sou igual a ele. Não é como. Se há assimilação fluídica, por isso que há a obsessão. É o plug, Na tomada ali, o plug na tomada certinho. Da energia. Se não tiver, é outra diferença. Mas podemos ver. Então nós somos iguais. E sem dúvida a ação positiva no campo do bem, que é esse instrumento poderoso de transformação, de mudança. Porque transforma aquele porque vê em mim, não só em pensamento, mas em atitude e em ações aquilo que eu faço. Eu me reabilitei perante minha consciência do mal que eu fiz ao meu próximo. Se hoje ele é meu inimigo, foi por meu instrumento realizado essa inimizade, consentida, porque não há atribuição de inimizade sem causa. Ele é meu inimigo, mas não sei nem porquê. Já ouvi essa frase de uma pessoa. Eu sinto que ele é meu inimigo, Líbia. Mas como é que você sente? Eu não sei. Eu sei que ele não gosta, ele é meu inimigo. Às vezes, se não foi dessa, pode ter sido de outra. E se houve essa inimizade, houve combinação de 2 ou 3 ou mais pessoas. Ninguém é inimigo sozinha. Eu sou meu inimigo? Posso estar sofrendo de uma enfermidade, se assim eu penso que eu sou inimiga de mim mesma, Então, deve estar passando por uma enfermidade. Quantas vezes a gente acha que a gente não gosta realmente de nós, é a enfermidade das obsessões, da auto-obsessão, e a gente vê que a permissividade que nós damos diante dos nossos atos, em comportamento diante da vida, vai acolhendo e agregando aqueles que colimam e vibram na mesma faixa. Somente, como ele fala aqui, o trabalho do instrumento poderoso de transformação de mudança, o bem. Então, transforma aquele através do grande espelho da vida que eu represento e reflito no universo, na vida, nos familiares.
Por isso a gente vê grandes mudanças acontecendo dentro da família, porque o comportamento das atitudes vão se melhorando dentro dos relacionamentos e projetando nos filhos. Quando a gente vê o contrário disso acontecendo, é porque precisamos reavaliar ali que nós não estamos sendo espelho para nada, refletindo sujeira, maledicência, intriga, dando frutos, tudo já bichado. Reavaliemos. Quando a gente vê o lar crescendo com essa prosperidade, né, de instrumento de mudança, de autotransformação que reflete dentro do lar, pela conduta dos comportamentos daqueles que ali convivem, projeta-se dentro da sociedade, não vamos agir mais, né, como essa companheira que eu citei há pouco, aderindo, sendo mais uma inimigo da sociedade, inimigo do outro. Então a gente já usa de um comportamento, de um espelho que possa refletir o que o Cristo espera de nós, que ele vai nos guiar. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nessa questão 469, ele diz: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque é isso tudo que nós queremos. Vamos para uma reunião de desobsessão, queremos o quê? Que afaste as obsessões, que as influências dos espíritos não nos perturbem, né? Sendo como se isso fosse possível, porque não há mágica no espiritismo. O que precisa haver é a conscientização de uma mudança de comportamento, foi o que vimos no slide anterior. É o plug. Se eu estou indo no caminho do mal e peço para os espíritos me livrar, eles podem até tentar, mas eu vou dar o quê? Vazão, porque assimilo na mesma faixa de idade. Assim como os vícios e tantas outras questões. E por que meio pode se neutralizar? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejo ter sobre vós. Guardai-vos de escutar sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e exercitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está ali, já foi dada há muito tempo para nós. A gente passa tão batido que a gente faz aquela oração tão maquinal, tão que não refletimos. Está aqui, não nos deixeis cair em tentação. Por isso que ele fala que vamos repelir as influências dos espíritos inferiores e vamos destruir todo esse império que desejam ter sobre nós. O que é que os inimigos querem? Nos dominar. Querem ter sobre nós, né, essa dominação, porque sobre esse jugo, escravizando as nossas forças, vamos estar à mercê deles cada vez mais e vamos o quê? Ser destruídos. Mas ele fala: resistir, guardai-vos de escutar sugestões. Vem aquele pensamento, aquela influência negativa, aquele pensamento negativo, vamos questionar nós mesmos. Será que esse pensamento é meu? Eu pensei isso daquela pessoa, será que é meu mesmo? Porque se for do bem, vamos até dar crédito a nós, mas se for do mal, vai de contra as leis de Deus, então não pode ser vindo de mim. De Deus, principalmente, nunca. É nossa, nós estamos pensando mal, né? Então vamos refutar esse pensamento malévolo e afastando os maus pensamentos, afastamos os sentimentos negativos também. E aí é o que ele fala: desconfiai sobretudo do que exalta o vosso orgulho, porque eles vão nos atacar justamente nas nossas fraquezas. Os espíritos desencarnados, os nossos inimigos número 1, reconhece as nossas fraquezas, sabe aonde é o ponto X que vai realmente me deixar caído. A minha fraqueza número 1, eles vão lá assim, ó, pá, já sabe o alvo que querem atingir. E se não atinge diretamente, eles atingem diretamente aos familiares, aos filhos. Aquelas relações que estão mais próximas, como a gente viu ali, gerando a desconfiança, embutindo a discórdia devagarinho. Quando a gente pensa que não, uma amizade dentro de um centro espírita pode ser desfeita assim, se estivermos, né, na vigilância. Por isso ele recomenda a oração. É a oração que é o ponto-chave para que a gente possa neutralizar, conectando dentro da oração com a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, com Deus. Nós vamos estar vinculada e pedindo auxílio, força para trazer, para podermos reerguer. Então, é a oração. Reconciliar-se com os adversários, como falávamos antes, né? Reconciliar-vos com os mais depressa com o vosso adversário
enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue o ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Está no Evangelho de Mateus, né? Então, esse juiz, um entregando para o outro, é a nossa consciência, né? Que a gente, nossos atos, não se entrega ao juiz, que é a nossa própria consciência. Imagine uma consciência culpada. Olha só que peso levar, né? Essa consciência. E que a nossa consciência não entregue ao ministro da justiça, que vamos ser aprisionados. Nós mesmos vamos nos aprisionar primeiramente pelos nossos atos. Então, às vezes a gente pensa assim, eu fiz, aconteceu, tá ali no anonimato, ninguém viu, ninguém sabe. Mas minha consciência sabe do que eu fiz. Tá lá. Eu posso até não despertar para as consequências do hoje, mas tá lá. Em um momento devido, a vida vai reajustando dentro das leis sábias e soberanas, que são as leis de Deus, reajustando para que eu pague. Não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil, a última moeda, o último débito. Ninguém sai do processo reencarnatório sem pagar. Temos que ressarcir, temos que fazer valer, né, tudo isso, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, nós vamos reencarnar quantas vezes necessário, reabilitando na vida e perante o nosso próximo. Porque nós vivemos em uma coletividade, ninguém vive isolado, nós precisamos do outro. E convivência com o outro requer todo esse processo que a gente falou de amor, de carinho, de perdão, de benevolência, de caridade, para podermos conviver. E conviver com aqueles que não nos querem bem não é tarefa difícil não, não é fácil não, é difícil. Conviver com quem gosta da gente é maravilhoso, mas vai conviver com aquele que não gosta. E aí transformar esse não gostar em gostar requer do cristão trabalho. E como se reconhece? Pelo esforço em fazer, em domar suas más tendências. O perdão, o amor que reabilita. Mestre, quantas vezes devemos perdoar os que nos fizeram mal? A gente já viu várias vezes essa frase, né? O dever é perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência, que procede do Pai, e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Pelos caminhos de Jesus, da psicografia de Divaldo Franco, do Espírito Amélia Rodrigues. Então, ele nos recomenda, não é a quantidade de vezes, nós já sabemos disso, né? O que eu achei interessante ela dizer que esse perdão que reabilita, olha aqui, realmente que estejamos em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência, que procede do Pai, e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Então, perdoar dentro desse processo de reconciliação com os nossos adversários requer uma condição de pureza de coração. Senão, de boca para fora, não acontece. Por isso que as obsessões, as perseguições se continuam cada vez mais forte e leva anos. Temos pessoas, em relatos, dentro do processo de obsessão, que já estão buscando uma libertação já de não sei quantos e quantos anos e sem conseguir a reabilitação, porque o perdão que reabilita ambos não foi ainda realizado. Então, a gente precisa saber que esse perdão é aquele perdão que o Cristo nos recomendou, né? É aquele perdoar sem esperar nada verdadeiramente do outro. E a gente ainda espera que ele reconheça que ele foi o errado. Vou perdoar, sou cristão. Mas ele sabe que quem errou foi ele. Eu perdoo, não tenho nada contra ele. A gente ainda diz assim, mas o erro foi dele. Ele quer por orgulho, ainda pela vaidade, que a falta seja atribuída e que ele seja o libertador. E a gente percebe que nesse ponto não há um só vencedor. Há vencedores, porque o perdão reabilita os dois. Aquele que doa, sendo instrumento, possibilitando ter dentro de si, né, todas essas nuances, essas condições de irmão verdadeiro, de sentimento e de pensamento. E aquele que recebe não se sente machucado nem humilhado. Por isso que naquele outro slide ele fala, condição número 1 é ter humildade. Só quem tem humildade pode e tem condições de perdoar. Quem não conseguiu atingir
dentro de si esse patamar de humildade, não se coloca de igual para o outro. E aí a gente vai ver que é no orgulho que a gente não cede a mão ao outro. Então, tá ali um problema instalado. Então, essa aproximação da reconciliação tem que estar dentro de todas essas condições. E nós estamos buscando, né, estudando, aprendendo dentro do Evangelho, né, que somente o amor constrói relações saudáveis. Somente o amor constrói verdadeiros amigos, amizade mesmo de coração, indestrutível como os laços de família são. Então é dentro dessa relação da construção verdadeira desse amor que o perdão é o alicerce que vem arrematar, é o grande laço das relações, é a arte de saber perdoar. E a gente vê que a gente tem muita dificuldade, a gente demora dias, horas, até meses para perdoar. É possível? Lógico que é possível. Nós estamos em trânsito no caminho e é possível perdoar. Então, companheiros, deixando essa dica desse trabalho que não é nosso, mas é da doutrina espírita, é de todo o trabalho dos espíritos que vem nos mostrar a vida do lado de lá, que é esse reflexo que nós temos aqui, né? A gente costuma dizer que isso aqui tudo é inacabado, é ainda tudo tão vulnerável, tão frágil dentro das nossas relações. E entendendo e trabalhando aqui, vamos fortificando e fazendo amigos também no mundo espiritual. O processo de amizade, de inimizades em verdadeiros amigos continua. E essa é a nossa oportunidade, porque nós estamos a caminho do entendimento com os nossos inimigos, fortalecendo as nossas relações. Então, o Evangelho, ela é a bússola, apontar o caminho seguro para podermos ser felizes dentro das relações, transformando os inimigos em verdadeiros amigos de ontem, hoje e de amanhã. Então, que o Pai nos abençoe nessa manhã de domingo. Obrigada. Vou pegar minha água.